Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI Por Isso Falei. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Passando para vocês algo da parte do Senhor, né? Aquilo que Ele tem tocado no meu coração para fazer em mim, através de mim. Então, eu espero edificar a vida de vocês. Fique até o final, ouça até o final, se concentre, né? Que isso é um mal do século, né? A gente não consegue mais ter concentração nas coisas devido à aceleração, né, que a gente sofreu pelas redes sociais, mas vale a pena, né, se dispor, se concentrar e se encher daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, amém? Então vamos continuar o Salmo 34, versículo 10, que fala assim, ó, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então a gente sabe pela palavra, né? Quando nós conhecemos o Senhor, nós não temos necessidade de nada, nós somos plenamente satisfeitos nele, né? A Bíblia em si, ela é um manancial, né? Ela é um banquete, na verdade, para todos aqueles que se deliciam nela, né? Ela contém todas as coisas que nós precisamos, tudo que o Senhor deixou para todas as nossas limitações, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque não é só aceitar o Senhor, há um processo com Ele até o final, né, de crescimento, de amadurecimento, de curar as mazelas, né, de se limpar, de unificar, né, de tornar puro, né, de retornar à origem, de restauração, isso que eu queria lembrar, um processo de restauração de todas aquelas mazelas que a gente traz lá desde a infância, rótulos e coisas negativas que a gente foi recebendo, de más experiências, escolhas nossas, né, porque a responsabilidade pela nossa vida é nossa e não dos outros. Então, tudo isso a gente tem que alinhar, né, voltar à origem, restaurar. E através da palavra, né, e do poder do Espírito Santo nela, né, em nós, através da oração, do jejum, que a gente consegue, né, voltar à nossa origem, voltar ao processo de restauração. O leão, a gente sabe que também é a representação não só do leão de Judá, mas também, né, de Satanás que brama, né, com um leão tentando tragar aqueles que não estão alicerçados, que não estão firmados, porque próprio Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra do Senhor. Então, aqueles que não são alicerçados, íntimos da palavra de Deus, que não gastam o seu tempo com ela, né, em buscá-la até o final da vida, em ler com zelo, em meditar nela, eles realmente são tragados, né, por qualquer vento de doutrina, que qualquer falácia que tenha por aí, já os dispersa, né, infelizmente, não são firmes, não tem seu fundamento, a sua vida espiritual, a sua casa, a sua vida e da sua família na palavra de Deus, realmente eles sucumbem no caminho, né? Então, esses filhos desse leão, né, que não são firmados, não são alicerçados, necessitam e sofrem fome o tempo todo, né? Gemem, né, como a criação, como aguardando a nossa manifestação dos filhos de Deus que não tem falta de nada, que são plenos, que são satisfeitos, né? Então, sobre o Salmo 34 foi isso que o Senhor me passou, né? E sobre a palavra, né, o que o Senhor me passou hoje, né, para estar passando para vocês, tá ali em Apocalipse 21, né? Eu vou ler primeiro do 3 ao 7, que fala assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Um momento glorioso, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ainda que seja um consolo para nós, né, sabermos que Ele tirará, né, toda dor, toda tristeza, toda angústia, né, que a gente carrega, só de saber que Ele habitará conosco é uma alegria muito maior, né? A falta de dor vai ser apenas uma consequência, né? E o que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Então, todas as coisas são novas nele, né? Nós somos restaurados a partir dele. Ele não nos joga fora, ele não nos descarta, ele nos restaura. E o processo de restauração é você tornar novo aquilo que era
usado, aquilo que estava desgastado, aquilo que deveria ser descartado, mas o Senhor resolve nos restaurar. Então, se você entrega a sua vida para Cristo hoje, você sabe que para as pessoas você pode não ter valor, para si mesmo você pode não ter valor, você pode querer estar tirando a sua vida, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. As pessoas à sua volta também podem estar pensando a mesma coisa de você, mas Deus te diz: você para mim é precioso, você para mim tem valor, vem a mim da forma que estás e eu vou te restaurar. E você será de grande valor na mão do Pai, porque Ele vai te trazer para a origem. E você vai se tornar rei e sacerdote. Nunca mais vai ter falta de nada e vai atrair outras pessoas a Cristo, manifestando o amor e a glória dele como filho e não mais como escravo, amém? Então, ali ele continua dizendo, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, ou seja, não sou eu que estou falando, viu? É o Senhor. E ele diz que a sua palavra é verdadeira e é fiel. Então, se você se entregar ao Pai, com certeza você verá uma grande renovação, uma grande restauração, um novo tempo na sua vida. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, está sedento, está angustiado, está insatisfeito com o que tem vivido, vem, há uma fonte de água viva disponível para mim e para você. Já está em Cristo, está familiarizado com a presença dele, como meu esposo pregou no domingo, vem no automático, só cumprir uma agenda no culto, não queima mais pela presença, não chora por almas, por pessoas, não se importa mais com as vidas à sua volta e nem com a sua própria vida, vem e beba da água da vida. Você é cristão, está caminhando, não está mais sedento ou continua sedento, vem a uma fonte de água viva inesgotável para todos, independente da estação que nós estejamos vivendo. Para quem ainda não conhece essa fonte, para quem já conhece, esfriou, está desgostoso, está desanimado, e para quem conhece ainda quer mais, há mais para você, há mais, sempre há mais. Aí o versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então nós reinaremos com o Pai. Só de estar na companhia dele já é maravilhoso, mas ele ainda nos promete que reinaremos com ele. Então será ainda mais glorioso. Há galardões que ele nos tem separado para nós, ainda que não precise, porque só de saber que nós habitaremos com ele, ele será o nosso Deus e nós seremos seu povo, já é maravilhoso demais, Então essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês é isso que o Pai tem queimado para nós nesses dias, Para nós sermos realmente seus filhos e ele ser verdadeiramente o nosso Deus, a primazia da nossa vida. Eu vi um vídeo da Camila Barros essa semana que ela diz assim, é o princípio da prioridade. Deus, ele quer ser a prioridade na sua vida. Se ele não for a prioridade na sua vida, ele não quer ser mais nada. É algo forte de se ouvir, é algo impactante, algo que até nos chacoalha assim, tipo, poxa, como assim? Mas é uma realidade. Já pensou que ele deu seu único filho para morrer a pior morte de cruz, e sofrer toda aquela humilhação que antecipou, porque ele foi nu até a cruz? Então olha o constrangimento, olha a humilhação, além de tudo que ele apanhou e passou, para morrer por mim e por você, e ele doou a sua vida, Então, obedecendo ao Pai. Então, se você parar para pensar, olha o que Deus tem feito em toda a nossa existência para nos atrair para perto dele, e ainda assim nós não temos dado a nossa primazia a ele. Quer dizer que eu não posso fazer mais nada da minha vida agora? Não quer dizer. Ele se alegra com você ser bem empenhada no seu trabalho, ele se alegra com você ser bem empenhado com a sua família, na escola, nos estudos, ele se alegra de tudo isso, de você ter tempo com seus amigos, de tudo isso, não é essa a questão. Mas entre todas as coisas, quando há algo pro Senhor, a sua prioridade é o Senhor.
Quer dizer que eu tenho que viver bitolado, enfiado dentro da igreja sempre? Não. Mas a gente sabe que o Espírito Santo dentro de você, ele te alerta e te mostra nos momentos específicos que você deveria priorizar o Senhor e você não prioriza. Aquela desculpa do automático vem na sua mente por um versículo aleatório que você coloca porque você conhece a palavra e você se omite. E você prioriza o seu bem-estar, o seu prazer, né? E não tem uma mesma responsabilidade, o mesmo compromisso que você tem no trabalho com as coisas do Senhor, né? Então assim, eu não queira, sabe, que o Pai discipline você nessas questões, porque dói, tá? É sofrido, mas se necessário o Pai disciplina. O Pai disciplina, remove tudo, porque Ele vai remover. Aqueles que querem realmente, verdadeiramente ter um encontro com Ele nesse dia, como fala aqui, quem vencer herdará todas as coisas. E o vencer vai ser permitir que Ele remova todas as outras prioridades do teu coração para que Ele seja sempre o centro. E isso dói. Então, as pessoas que aceitam ver Ele removendo todas as seguranças aleatórias que a gente tem, toda a palha do nosso coração, para que só Ele permaneça, né? Só Ele que é eterno, dói. Então tu tem que ser muito perseverante, muito confiante na palavra do Senhor e no que Ele tem para nós, como nosso Pai, que sabe o que é melhor para nós, para permanecer em fé, para permanecer em Deus, porque é nesse momento que muitos sucumbem. Porque muitos estão apegados a essas coisas que Ele vai remover, estão apegados nos seus deleites, no seu prazer, na segurança no dinheiro, num familiar, num parente, numa pessoa específica e não nele, né? Então vem uma enfermidade, a pessoa já se abala, não quero isso mais para mim, isso é balela, é papo, só foi eu chegar nessa religião aí que tudo virou na minha vida. Não, Deus está removendo a palha e Ele vai lhe colocar coisas eternas no seu coração. Você não deveria temer, você deveria ser confiante. Se você se firmar na palavra, você vai saber que não, tudo que Ele removeu foi necessário. Era coisas que você vive sem. Mas sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada podemos realizar, e sem Ele nós teremos uma eternidade terrível. Porque tendo fogo ou não fogo no inferno, não importa, o importa é que a gente vai estar afastado da presença do Senhor pela eternidade. Quem não cresceu numa família cristã, que se converteu depois, sabe a nojeira, a insatisfação, o quão horrível é viver longe da presença de Deus e depois tu provar do Espírito Santo em ti e se imaginar voltando para aquilo lá. Então imagina uma eternidade sem Ele, sendo que as pessoas que estarão na presença do Senhor estarão habitando com Ele, ou seja, será muito mais intenso do que nós vivemos hoje. Então com certeza não valerá a pena. Então não importa o que você esteja achando que perdeu de valor, permaneça firme nele, porque Ele vai restituir tudo que for para restituir, tudo que realmente é seu, vai restaurar. E se você está sendo um motivo da manifestação da glória dele através do milagre e maravilha, saiba que Ele ainda faz tudo que Ele fez na palavra. Ele é o mesmo, Ele permanece o mesmo. O povo passou, o tempo daquele povo passou, mas Ele permanece o mesmo. E você pode viver hoje o sobrenatural dele, ser um agente de milagre para outros através da confiança e do mergulhar na palavra dele, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus e não uma ministração. A palavra de Deus em si, você precisa ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Ouvir ministrações ajuda, porque são ministrações, se elas estiverem baseadas na palavra, né? Se o pregador sempre estiver falando da palavra de Deus, então ela realmente vai te ajudar a alimentar, mas é você e a palavra, amém? Que você cresce. E a oração, o jejum que te torna sensível ao Espírito Santo, senão essas lutas que você está passando, você realmente não vai conseguir passar, amém? E por que a importância de tudo isso? De vencer todas essas coisas, de permanecer inabalável no Senhor e não se deixar sucumbir, se não se deixar desanimar, de não desistir, jogar tudo pro alto por causa de dificuldades e de apegos, né, que Ele está removendo do nosso coração e está doendo.
né? Qual que é a importância disso? No versículo 8 ele fala assim, ó: mas quanto aos tímidos, aqueles omissos, aquelas pessoas que preferem não se posicionar pela palavra de Deus, ou em ambientes, né, que a gente passe por confrontos, né, por afrontas a Deus e a sua palavra, né, ou por situações de conflito interno em si mesmo, ou na família, ou no ministério, aqueles que não se posicionam firmemente com aquilo que está na palavra, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, esses são considerados tímidos, os omissos, porque timidez é vergonha, é omissão, né? Você prefere não se expor, então isso é timidez. Então esses que não se expõem, que não são firmes, que não são, em nome do Senhor, ainda que em nome do Senhor, não vão para o confronto, não defendem aquilo que o Senhor colocou no seu coração, por não querer se expor e não passar vergonha, ou seja, o seu eu fala mais alto do que aquilo que o Senhor colocou no seu coração, né? Então nem por ele você vai se expor, você é considerado tímido. Esses são os tímidos. E os incrédulos, né? Aqueles que, ainda que veem toda a criação, toda a ciência, né, que mostra que Deus existe, que Deus é real, que comprova todos os eventos bíblicos, né? Aqueles que realmente às vezes não creem em Deus ou não creem no amor do Senhor, como eu já falei, né? Às vezes não é nem a pessoa que ela não acredita em Deus, mas não consegue acreditar no amor de Deus diante de algumas atrocidades que ela passou. Mas Deus sempre esteve com você. Eu, desde criança, sempre sentia que havia alguém comigo, porque eu era muito sozinha, né? Ainda que tivesse meus pais, mas meus pais trabalhavam fora, né? Os meus irmãos eram também assim, a gente não tinha aquele laço todo, né? Na infância ainda até que tinha, mas depois, né? Enfim, por meus pais também ser cada um por si, a gente acabou ficando assim também. Então, não por mal, porque a gente é uma família que se ama, mas pelo histórico dos meus pais, né? Eles deram o seu melhor, foi uma bênção, mas eu não tinha assim aquele vínculo, né? Aquele laço. Então eu me sentia sozinha, só que Deus testificava no meu coração que Ele estava ali comigo, né? E quem me ensinou a oração do Pai Nosso foi meu pai, né? Que ele orava conosco quando a gente era criança. Ele incutiu, né, Deus em mim. Então eu sabia que tinha alguém por mim, sabe? E depois, quando eu tive meu filho, era porque eu pedi ao Senhor: Senhor, eu sei que Tu tá comigo, Deus, mas eu queria alguém físico comigo, e eu acabei engravidando, né, aos 18 anos, e o meu filho acabou me levando para Cristo pela família, que eu precisava que cuidasse dele para mim poder trabalhar. Então foi o caminho que o Senhor usou para nos levar a Jesus, para encontrar Deus intensamente como eu conheço hoje como filha. Então foi sobrenatural. Então Deus testifica através do nosso entendimento que Ele existe, que Ele está conosco, mas nós decidimos nos vitimizar, culpar os outros e achar que Deus nunca esteve conosco. Isso é uma mentira. Então pare com isso, abandone esse mimimi, né? Tome posse da sua vida, seja firme, que Deus sempre esteja contigo. Para olhar, abra os teus olhos em nome de Jesus, naturais e espirituais, para ver todo o cuidado do Senhor na sua vida, né? Então com certeza vai ter evidências do cuidado dele na sua... Amém? E os abomináveis, né, que a gente vê hoje em dia, que tem, né, a gente está vendo várias situações complicadas, né? O homem entregue a si mesmo, ele é realmente abominável, né? Pratica, né, pai matando filho, filho matando pai, se mutilando, entregando os filhos à prostituição, enfim, tantas abominações que a gente tem visto aí, né? A gente está realmente, né, numa era, num tempo que realmente a gente está vendo o quão abominável é o homem, né? Aos níveis que ele pode ser abominável. Então, acho que disso eu não preciso falar muito, porque são os homens entregues a si mesmos, sabe? Sem limite, sem disciplina. Esses absurdos que a gente está vendo por aí, esses são considerados homens com práticas abomináveis, né? E os homicidas são as pessoas realmente que matam, tanto a morte física, né? Esses que se dispõem a matar outros, quanto pela palavra, porque a sua palavra tem o poder de vida e de morte.
Então você pode tanto estar trazendo vida para as pessoas quanto morte. Então quando você não cuida com o que você fala, muitas pessoas você já matou, né, espiritualmente pela sua palavra. Então você também, se você tem essa prática de sempre, né, taxar as pessoas, rotular as pessoas, falar mal dela pelas costas, né, caluniar, difamar, você está declarando morte sobre a vida dela. Ou até aqueles sem noção que dizem, eu falo mesmo, né, que são coisas mal educadas, né, e não levam desaforo para casa e dão a desculpa de ser o seu temperamento forte. Não, é pessoa mal educada mesmo. Então essas pessoas matam e ferem as pessoas espiritualmente através da sua palavra, né? Infelizmente, né, já falei muitas coisas, já declarei muitas coisas, isso é realmente algo bem terrível, né? Então a gente tem que cuidar com o que a gente declara também, porque infelizmente a gente tem o poder da vida e da morte através da nossa palavra. Os fornicadores, que são realmente aqueles que praticam, né, infelizmente, abominações na parte daí sexual, né, de adultérios, de infanticídio, de pedofilia, né. Hoje eles sequestram crianças, né, para entregar para prostituição. Pais, né, em alguns países entregam seus filhos à prostituição para sustentar a sua casa, né. Ou seja, isso é horrível, né, horrível, horrível demais. Então, infelizmente, há no nosso meio esse tipo de situação, né? Ou você até mesmo que às vezes não cuida com a sua vestimenta, né? Que isso são fornicadores, porque eles estão provocando, né, a sensualidade nas pessoas, provocando desejo uns nos outros e serão culpados sobre isso, sim, por estarem sendo provocativos, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado de andar em santidade também, todos o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. A gente sabe muito bem quando a gente está sendo sensual, né? Quando a gente está sendo fornicador e provocador, amém? E aos feiticeiros, né? A feitiçaria, ela é comparada, né, à idolatria, né? Que é o próximo item, aos idólatras. Quando a gente coloca coisas, né, no lugar de Deus. Os feiticeiros também são no sentido dos intimidadores, né? Dos manipuladores que há no nosso meio, né? Que querem a sua vontade acima da palavra de Deus, acima daquilo que Deus testificou no coração da sua liderança. Então você está sempre enfeitiçando, sempre manipulando as pessoas à sua volta, né? Você está nesse grupo aqui. E os idólatras, que são aqueles que vivem colocando coisas acima do lugar de Deus, né? E idólatra, pasme, mas não são apenas aqueles que adoram a santos. Se você adora o seu esposo, coloca ele acima de Deus, acima do lugar de Deus na sua vida, né? Você se importa só em tê-lo ao seu lado e que ele seja tudo para você, independente dele estar em Deus ou não, você é uma idólatra. Se você coloca os seus filhos acima do seu esposo e acima de Deus, você é uma idólatra, porque pela palavra é Deus, o seu esposo, que é o cabeça sobre a sua vida, porque é você e ele até o fim. Os seus filhos são heranças do Senhor, ou seja, eles não são seus, você precisa apenas educá-lo conforme o propósito de Deus para a vida deles, e depois dos seus filhos. Então, se você é daquela que vive em função dos filhos e deixa o marido de lado, né, e até as coisas de Deus de lado, então você também é uma idólatra. Ou se você tem o seu trabalho como uma prioridade, você é um idólatra. Se você tem os seus prazeres, a sua vaidade, né, as suas coisas com prioridade, em vez das coisas do Senhor, em vez de ter tempo com Ele, você é uma idólatra. Então a gente tem várias formas de ser idólatra, né? Idólatra de cantores gospels, de pastores, de pessoas, enfim, idolatria, né? É tudo o que tira o lugar de Deus do nosso coração. A nossa primazia do nosso coração é uma idolatria. O que você tem como prioridade, se não for Deus no seu coração, isso é uma idolatria. E a todos os mentirosos, ou seja, nós sabemos quem é o pai da mentira, né? É Satanás. Então, se você ainda mente, você sabe que você está na paternidade errada, amém? Que você ainda não está com a tua paternidade definida, porque quem está em Deus, ainda que passe vergonha, ainda que passe o mal-estar, não mente. Né? Você é honesto, você é sincero, você é 100% fiel à sua identidade em Deus, né? Então você é radical com a mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Isso não é algo que cabe a nós em Cristo, amém? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Então, deixa eu ler agora o versículo completo para você entender. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
Então, ou seja, eu falei de tudo isso para quê? Para você saber que, como nós iniciamos falando, somos filhos de Deus. Deus tem algo específico, especial para nós, então não cabe a nós perdermos tudo isso num Pai tão amoroso, uma eternidade com Ele, reinando e habitando conosco ali, como era no princípio, para viver, né, uma eternidade afastado dele. Então, se você ainda pratica alguma dessas coisas, em nome de Jesus, se alinhe com a palavra, coma ela, se firme nela, porque com certeza essas práticas você não viverá mais. Né? Por quê? Porque a palavra te firma, a palavra que é a espada de ataque que te tira desses lugares, que quebra essas correntes, que realmente vai te libertar. Né? Porque há um processo de santificação, né? Há um processo de amadurecimento. Então ela nos firma, nos alicerce e nos ajuda, né? E o Espírito Santo, a graça do Senhor, ela é para nos capacitar, né, a vencer todas essas coisas junto com a palavra e com o Espírito Santo para chegarmos a Cristo. Então, porque a nossa salvação ela já está garantida, mas não tem por que nós vivermos nesse lamaçal, né? Porque nós queremos desfrutar e governar em Cristo, né? E receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas o que vai nos diferenciar é as nossas práticas, né? Aqui a responsabilidade de nos alinharmos ao que Ele tem para nós, a santificarmos as nossas vestes e não praticarmos mais esses exemplos que Ele deu aqui, para que a gente também não passe a eternidade longe dele. Então quis te mostrar os dois lados da moeda para você estar bem ciente daquilo do que tem para nós, ou é um ou outro, não há meio termo, não há como a gente fugir dessa realidade que está na palavra, amém? E o Pai anseia por todos nós, Ele quer todos nós em sua presença, então vamos nos esforçar, renunciar e ter o Pai como prioridade em nossos corações, amém?